Olá, meus amigos. Aqui é Milton TP, do canal Terra Plana Cosmológica e do canal Milton TP, e também do grupo Terra Plana Cosmológica no Facebook. Nesse vídeo de hoje eu vou reproduzir um desafio que eu fiz aos globalistas já faz algum tempo, já fazem alguns anos, na verdade, que eu fiz esse desafio, e no entanto até hoje ninguém cumpriu esse desafio. Então esse vai ser um vídeo relativamente curto, né? Apenas para repassar a todos, né? Sobre esse desafio. Então, eu ainda tenho esperança de que surja algum globalista ou algum globaloide inteligente, com um grande conhecimento, principalmente em física, de preferência maior do que alguns que se dizem professores e mestres em física, mestres em mecânica, para que eles consigam finalmente reproduzir esses experimentos que eu peço nesse desafio, né? Afinal, quem defende alguma coisa deve ter no mínimo a capacidade de provar aquilo que diz. Provar, não apenas dizer, não, mas é assim, ou mostrar alguns cálculos matemáticos e dizer, é assim e pronto. A matemática diz, a matemática prova. Não, a matemática nunca provou nada. A matemática não prova nada. Eu digo isso sempre, em todos os lugares. A matemática, ela não é prova. Matemática só pode ser usado para comprovar algo, tá? E o que é comprovar? Comprovar é você conseguir replicar, tá? Você conseguir provar algo que na verdade já foi provado. Então você vai comprovar algo. Então, numa situação onde você tem os dados acessíveis, tá? Onde você pode comprovar, provar e comprovar e recomprovar e assim sucessivamente os dados usados no experimento. Aí você pode elaborar uma fórmula, tá? Para que dados semelhantes ou situações semelhantes possam ser replicadas. Como dizia um professor meu, o cálculo, tá? A matemática, ela é tão boa quanto os dados usados. Se for usados dados bons, você vai ter um ótimo cálculo, com um resultado ótimo, excelente, bom. Se você tiver dados ruins, que não são verdadeiros, o que você vai ter? Você vai ter um resultado ruim. Isso é óbvio. Qualquer pessoa sabe que se você pega uma equação, ela pode ter os dados perfeitos, reais, viáveis. Mas se você trocar um sinal, acabou com a fórmula. Acabou com a equação toda. Se você trocar de ordem alguma coisa, já sai tudo errado. E se você colocar um dado errado, vai sair tudo errado. Então, como é que você pode usar dados que você não pode ter comprovação? Um exemplo? Muito bem. Como é que você pode dizer, por exemplo, que o Sol está a 149 milhões de quilômetros da Terra?
O ser humano não consegue nem sequer imaginar quanto que é isso em distância. Por isso que sempre a falsa ciência, ela sempre usa dados gigantescos, números fictícios, tá? Porque ninguém nunca vai conseguir provar aquilo ali, e também ninguém nunca vai poder provar o contrário. São dados inacessíveis, são números inacessíveis, não tem como alguém provar ou provar o contrário. Por isso que sempre usam. São milhões de quilômetros, são dezenas, centenas, milhares de anos-luz até uma estrela, até uma outra galáxia, até um planeta. Sempre tudo são milhões e milhões e milhões e milhões. Então qualquer conta, qualquer cálculo, qualquer equação que for montada utilizando-se dados que jamais poderiam ser comprovados, são inúteis. Esses cálculos, as equações, não provam nada. Então, a matemática em si, ela não prova nada. Uma situação conhecida, ela pode ser replicada usando matemática. Aí sim. Só que o problema é que a maioria das pessoas tem um cérebrozinho, desse tamanhinho, tá? Muito pequenininho. Não consegue nem sequer identificar isso. Não consegue saber a diferença disso. Tá? Não consegue notar as nuances disso entre o que é prova e o que é apenas teoria. Você não pode assumir como prova algo que você não consegue realmente provar. Uma foto é uma prova? Até certo ponto, sim. Se for comprovado, se for legitimado a fonte, de onde ela veio. Mas hoje em dia você sabe que uma foto pode ser facilmente manipulada. Então, quando é uma exibição ao vivo, por exemplo, você até pode usar. Mas a gente sabe que hoje a tecnologia já é muito grande, que permite edições rápidas e perfeitas, mesmo sendo ao vivo. Então, quanto mais a tecnologia avança, menos provas a gente pode realmente assumir como provas. Tem muitas coisas que colocam para nós, até projeções no céu, mostram lá uma imagem, olha só aqui, tem uma nave voando, flutuando aqui em cima de uma cidade. Aí você vai ver, a imagem foi adulterada, ela foi um disco que foi projetado. Então, ciência verdadeira se faz com experimentos, com a demonstração tanto dos dados usados, o local onde foi feito o experimento, as condições em que foi feito o experimento, de forma que todo esse experimento possa ser replicado por qualquer pessoa. Você colocar uma situação absurda que ninguém possa replicar, você não pode usar aquilo como prova. Como, por exemplo, é só a NASA que diz que pode ir para a Lua. Alguém pode replicar isso? Não. Eles podem provar isso? Não. Com certeza não. Por que não? Bom, porque são muitas provas contra que temos. Tem muito mais provas contrárias a uma ida à Lua do que algo que comprovasse que isso realmente aconteceu. As próprias impossibilidades do caso já são provas contrárias. Então vamos tentar mostrar aqui um pouco. Eu vou falar exatamente ao que se refere o desafio. E
Aí vamos poder conversar um pouquinho disso. Aqui temos desafio aos globalistas. Eu faço a você, globalista, o desafio que já fiz a muitos outros globaloides e também a alguns que se dizem professores de universidade e nunca tive retorno, muito menos ao cumprimento do desafio. O que se refere ao desafio? Faça uma maquete funcional do sistema solar heliocêntrico, com bolas pequenas girando ao redor de uma muito maior, tal como a Terra girando ao redor do Sol heliocêntrico, né? Do Sol Hélios. Com bolas pequenas girando ao redor de uma bola muito maior, e cada bolinha com bolinhas menores como satélites. Tudo isso sem nada físico segurando, ou mantendo, ou movimentando. Tudo baseado na bola maior, tal qual se alardeia que tudo gira ao redor do Sol, e cuja suposta gravidade mantém e movimenta. Essa é a primeira parte do desafio. Fazer uma maquete funcional, né, do que eles dizem que é o sistema heliocêntrico. Aí outros dizem, mas isso é impossível fazer. É óbvio que é impossível fazer, eu sei que é impossível fazer. Todo mundo deveria de saber que é impossível fazer. Aí diz, não, mas é impossível fazer porque a gravidade. Problema de vocês, vocês dizem que é assim que funciona. Vocês têm que fazer funcionar. A ciência real, prática, nos diz o quê? Que tudo que é feito no macro pode ser reproduzido até no micro. Então, tudo que é grande, que existe na forma grande, tá, tem a mesma reprodução também, perfeitamente possível, no micro, no mini, no médio, o que seja. O magnetismo, por exemplo, você tem grandes ímãs que levantam carros, caminhões, carretas, peças muito pesadas. E você tem a mesma força atuando da mesma forma, com pequenos ímãs, até nos HDs dos computadores, onde partículas magnéticas é que gravam e recebem os dados que foram gravados num disco. Então todas as forças que atuam no macro atuam da mesma forma no micro. E isso tudo pode ser replicado. Mas nunca o sistema heliocêntrico. Nunca. E por que não? Bom, temos várias coisas por que não pode ser no macro. Você tem a tal suposta gravidade do Sol. Dizem que é ela que segura os planetas, que segura a Terra, por exemplo. Tá, mas vamos pensar um pouco sobre isso. A Terra, ela fica presa pela gravidade ao Sol. Ela gira ao redor do Sol, só que ela não se movimenta do seu suposto eixo imaginário. Como pode ser isso? Então temos aqui uma suposta bola, até tá meio invisível aí, só que ela gira ao redor do Sol assim, com o eixo sempre na mesma posição. Como isso é possível? Como isso pode ser possível? E o norte sempre apontando para a estrela polar. Como isso pode ser possível?
se ela está sempre apontando para o mesmo lugar, você não pode girar assim porque ela vai movimentar o eixo. Se está sempre apontando para lá, tá? Se você movimentar, vai sair fora do eixo, não tem como. Se ela fizer um movimento ao redor do tal Sol, o que vai acontecer? Isso aqui não vai mais ser um eixo, isso aqui vai ser um círculo que ela vai fazer com linhas paralelas. O eixo nas duas pontas, onde está de um lado do Sol e outro onde está do outro lado do Sol, eles fariam paralelas que nunca se encontrariam. E aí como é que isso pode ser possível? Se o eixo suposto da Terra-bola está apontando para a estrela polar, tá? E ainda assim se vê o Sol passando como se a Terra, a bola girasse, tá, ao redor do Sol, o máximo que poderíamos supor então que a Terra está fixa no tal universo e o Sol é que gira ao redor. Seria a única maneira de se manter uma bola da maneira como eles colocam, da maneira como eles dizem, tá? Só que isso aí é geocentrismo, não é heliocentrismo. Então aí está a primeira incongruência do modelo, porque para manter o eixo da forma como eles dizem, a Terra teria que estar fixa no universo e o Sol estaria girando ao redor da Terra. Porque se o Sol estivesse no centro e a Terra girasse, tá, ela teria que girar, sempre teria uma parte que tenderia mais a se aproximar do Sol. Então essa parte sempre tenderia a ficar mais na direção do Sol. Um peão, quando se gira ele, sempre a parte de cima vai tender para dentro, nunca para fora. Então como que pode o eixo dessa Terra girar ao redor do Sol, tá, sempre mantendo a posição? Essa é a primeira grande inconsistência, impossibilidade. E aí, você tem o Sol, sumiu agora minha outra bola aqui. Como que essa Terra vai ficar presa a uma certa distância do Sol? Porque se tem algo atraindo, se tem essa força mágica invisível que está atraindo a Terra para o Sol, então ela iria fazer círculos cada vez menores, até que cairia no Sol. Isso é óbvio. Qualquer coisa que funcione de modo semelhante é assim que funciona. Ela está sendo atraída, então ela vai cair no Sol. Isso é óbvio. Mas isso não acontece. Não acontece nunca. Há milhares, bilhões, aliás, de anos, como eles dizem que a Terra-bola já está voando por aí, né? Em bilhões de anos, a Terra ainda está aqui, não caiu no Sol. Então, assim, no mínimo, você teria que ter duas forças mágicas acontecendo. Uma atraindo a Terra e a outra repelindo. E aí, como que se faz isso? Problema de vocês. Vocês que inventaram essa teoria maluca de que uma bola gira ao redor da outra desse modo maluco como vocês pensam que é. Virem-se para provar que isso realmente é assim, que isso realmente existe. A única função de vocês é justamente provar o que vocês dizem. É tão simples. Por que é tão difícil assim? Por que é tão complicado provar algo que vocês afirmam com tanta veemência que é verdadeiro? Aí eu tenho minhas desconfianças, né?
que não pode ser verdadeiro. Simples assim. Se uma bola girando ao redor de um Sol gigantesco ainda por cima já é impossível, com outros menores ainda, mais próximos do Sol, também não são atraídos para a Terra. A Lua, que fica girando ao redor da Terra, também não é atraída para a Terra. Os outros planetas, supostos planetas que são muito maiores ainda do que a Terra, estão mais longe ainda, eles também já deveriam de ter sido atraídos para o Sol, terem caído no Sol. Ou então, até pelo tamanho gigantesco deles, deveriam então ter escapado já. E não acontece nunca. Eles estão lá, desde que o homem olhou para as estrelas e anotou isso em algum lugar, registrou isso, está registrado as mesmas coisas dos mesmos jeitos. Você tem os mesmos planetas, as mesmas estrelas, sempre nos mesmos lugares, há milênios e milênios e milênios. Nada muda. Então, essa é a primeira parte do desafio. Como isso funciona? Replique, reproduza, faça algum tipo de maquete. E não vale no computador, não. O computador aceita tudo. Na televisão, tudo pode ser visto, tudo pode ser feito, tudo pode ser montado. No computador é fácil você pegar e montar uma maquete virtual ali e fazer alguma maracutaia ali para que funcione. No computador pode, tudo pode acontecer. Existem jogos no espaço, jogos com planetas, com criaturas e tudo mais, né? No computador tudo funciona de modo virtual. Mas na física real, experimentada, vamos ver. Então, essa é a primeira parte do desafio. Uma Terra girando ao redor de uma bola maior, que seria o Sol. Outra bola menor, simbolizando a Lua, girando também ao redor da Terra. Outras bolinhas pequenas também, simulando os tais supostos satélites. Existem quantos? 10, 15, 20 mil satélites ao redor da Terra? Ninguém nunca viu nenhum. Então, essa é a primeira parte do desafio. A segunda parte do desafio essa tem uma ligação. Essa tem uma ligação com a primeira parte. Então vamos ver o que é a segunda parte do desafio. E mais ainda, uma foto real, autêntica, autenticada de um satélite, como por exemplo o satélite Star One C2, na sua alegada posição. Uma foto tirada aqui da Terra sem nenhum tipo de adulteração. Esta última deveria ser a mais fácil, mas já vai para 4 anos deste desafio e até hoje nunca foi apresentada tal foto. Por que será? Este meu desafio aqui, ele está no meu grupo do Face, Terra Plana Cosmológica. Qualquer um pode entrar aqui, ela está aqui anexada nos avisos. Todo mundo pode ver. Tem muitas pessoas aqui que comentaram, que compartilharam. No momento tem 39 compartilhamentos, 192 comentários. E nem vou falar sobre os likes e tudo mais ali. O que interessa é essa parte. Como vocês vão fazer isso? Isso é problema de vocês, tá? Isso é problema de vocês. O que vocês precisam é começar a tentar provar essas coisas que vocês tanto defendem. Por que é tão difícil assim tirar uma foto de um satélite?
com tantos satélites que tem aí. Os satélites que são supostamente, obviamente, né, usados para a comunicação, para receber os canais fechados, né? O Store One, o C1 já saiu fora, tem o C2, C3, C4, tem tantos outros, tem o satélite Amazonas 1 e 2, tem muitos outros satélites. Quem é instalador de antenas sabe que tem os pontos para onde eles têm que apontar as antenas. Então, se todos os dados do satélite, suposto satélite, são conhecidos, porque se não fossem conhecidos, ninguém poderia apontar uma antena para eles. E, no entanto, quando você coloca uma luneta, não, uma luneta é muito fraco, um telescópio, mesmo os grandes telescópios, nunca soube de alguém que apontou para um desses supostos satélites e mostrou uma foto, mostrou uma filmagem ao vivo, né? Fazer isso ao vivo. Nunca. Você procura no Google, por exemplo, ou em outros lugares, né? Você não acha fotos reais de satélites. Você não acha. Por que isso? Como isso? E olha que os tais satélites estão uma média de 40 mil quilômetros. 30 e poucos a 40 mil quilômetros. E como sempre são números que se repetem, não é? 400 quilômetros a suposta ISS, que ninguém consegue provar que ela está lá. Até interessante, falando da ISS, né, que não é um satélite. Sempre quando eu falo em satélite, aí vem as pessoas ignorantes e burras, obviamente, né, e vem falar da ISS. ISS não é um satélite. Ela supostamente é uma estação espacial, não tem nada a ver com satélite. E que está a 400 km, né? Aí eles colocam 400 km e viajando a 27.800 km por hora. Isso é velocidade. Dá umas 10 vezes mais rápido do que um projétil de um fuzil. Interessante, né? 27 mil quilômetros e se mantém lá. Pois é, mas não conseguem tirar uma foto dele. Aí eles dizem, mas tem uma luzinha que passa lá e que é a ISS. De noite, uma luzinha. O que é aquilo que está refletindo ali? Se o sol está lá do outro lado, se ela está na sombra da Terra, bola, como é que vai ter uma luzinha passando? Mas as pessoas não pensam sobre isso. E olha só que interessante, mesmo com essas câmeras potentes que as pessoas estão usando hoje, né, para ver em longas distâncias, como a P900, a Nikon P900 e a Nikon P1000. A P1000 tem 125 vezes de zoom. Não deveria de aumentar muita coisa, mas no entanto a gente consegue enxergar a Lua bem de pertinho. E olha que dizem que a Lua está a 400 mil quilômetros e se tem uma nitidez impressionante dela. Mas satélites que estão a supostamente 40 mil quilômetros, não se vê nenhum. A ISS, que supostamente está a 400 quilômetros, apenas 400 quilômetros, olha só, pouca distância. E nenhum telescópio não consegue filmar ela. Nenhuma câmera dessas não consegue tirar uma foto ou filmar ela. E como eu disse, são sempre os números que se repetem. ISS a 400 km, os satélites a 40 mil, a Lua supostamente a 400 mil. Aproximado, vocês sabem que tudo é aproximado.
A Terra-bola tem 40 mil quilômetros de circunferência. É sempre, sempre, sempre. Eu acho que é a falta de cérebro, né? Falta de memória. Então, como eles usam sempre esses números próximos, né? Que é para não esquecer. Porque não é possível. Tudo com 4. Tudo sempre por ali. Mas nunca conseguem provar nada. Uma simples foto de um satélite tirada aqui da Terra, mostrando o satélite no lugar onde eles dizem que ele está. Satélite geoestacionário. Eu nunca entendi como é que isso poderia ser possível. Como é que pode... E olha só, a ISS, eles dizem que ela está a 400 km, então ela está a mais ou menos 27.800 km por hora. Um tal de um satélite desses, para ele estar a 40 mil quilômetros da Terra-bola e acompanhar a superfície, ele tem que estar a uma velocidade de aproximadamente 65 mil quilômetros por hora, porque o raio que ele percorre é muito maior. A circunferência que ele faz ao redor, né, é muito maior. Os 40 mil é aqui na superfície da Terra. A 400 quilômetros, aqui na superfície eles dizem que a Terra-bola, a superfície se movimenta a 1.666 km por hora. A 400 km, 27.800 km. Aliás, não, aí na verdade ele está mais rápido, né? Bem mais rápido do que a Terra-bola. Mas o satélite, suposto satélite, eles dizem que está a 40 mil quilômetros e ele está numa velocidade de 65 mil quilômetros por hora. 65 mil quilômetros por hora e ele se mantém absolutamente estático por décadas em relação ao solo. Como isso? Como isso é possível? Se você tentar, numa autoestrada, você tentar acompanhar um carro, tá? Os dois a 100 km por hora, não é fácil. Não é fácil. Uma hora um vai estar na frente, outra hora outro vai estar na frente e assim vão indo. É difícil conseguir manter os dois a 100 km por hora. Aí você imagina a 65 mil km por hora. E se manter absolutamente estático. Porque em décadas, o pontinho minúsculo para onde tem que apontar o sinal da antena continua lá. Mas a gente sabe que isso tudo não é verdade. Existem muitos meios de se simular isso. Os técnicos, realmente técnicos em telecomunicações principalmente, e os mais antigos, sabem que a própria ionosfera ela reflete os raios, tanto raio de luz, uma frequência eletromagnética. Então é muito simples você pegar uma antena parabólica, como aquelas gigantes que eles usam, onde você faz um feixe muito concentrado e você aponta simplesmente para o céu. Você pode chamar de ionosfera, você pode chamar de domo, como você quiser. E quando você aponta aquilo para o domo ou para a ionosfera, você cria um ponto focal. É a mesma coisa quando você pega um laser qualquer e você aponta para uma parede. E aí quando você aponta um receptor para aquele ponto focal, você recebe o que é transmitido por ali. Muito simples, muito fácil. Então é muito fácil simular qualquer coisa. Aí sim, como é uma barreira física estável, imóvel, tá? Não vai se mudar dali nunca. Mas agora um satélite girando, essa eu não vou acreditar nunca. E essa é a segunda parte do desafio.
alguém tirar uma foto de um desse suposto satélite e mostrar. Enfim, hoje então é basicamente isso. E nós vamos já para alguns anos desse desafio. E até hoje ainda não achei quem possa cumprir esse desafio. Vamos lá, globalista. Quem sabe seja você, você que vai revolucionar o mundo, você que vai entrar para a história. Olha só isso, como é importante. Quem sabe você consiga entrar para a história como sendo a primeira pessoa que conseguiu provar que um satélite existe. A primeira pessoa a tirar uma foto real de um satélite no seu lugar. Vamos lá. Será que você consegue? Se você não conseguir, preste bem atenção. É porque provavelmente o que você defende, o que você acredita, não existe, não é verdade. Todas as provas apontam para que a Terra seja plana. Olha essa foto que está aí atrás. É só uma pessoa muito cega, muito doente, que não vai ver que o Sol está ali, logo acima das nuvens. Está, na verdade, entre as nuvens, aquelas camadas de nuvens ali. A nuvem mais baixa, toda essa camada enorme que tem ali. Tem o ponto quente, né? Que se chama hotspot. É o ponto quente porque é o ponto onde ele está próximo. Então ali ilumina mais. Nas nuvens que estão acima, você pode ver claramente também que estão iluminadas localmente. O que prova que o Sol está ali. Ele não está lá atrás, a milhares e milhares ou milhões de quilômetros. Não. Não é possível você fazer uma iluminação local dessas com um Sol longe, com uma fonte luminosa longe. Não, o Sol está ali. Então, se você não concorda com isso, prove. Eu te dei aqui alguns experimentos que você pode fazer para provar isso. Eu até poderia acrescentar mais um outro também. Como você pode medir a distância até uma fonte luminosa? Como você pode medir sem chegar perto, sem tocar, sem usar uma trena, uma fonte luminosa que esteja muito distante, que seja muito grande, muito forte e que obviamente você não tenha possibilidade de fisicamente medir, e você medir. Como é que você vai medir essa distância até essa fonte luminosa? Você não sabe nada da fonte luminosa, você não sabe o tamanho dela, você não sabe a intensidade com que ela brilha, você não sabe a distância que tem até ela. E aí tente medir essa distância. Tente calcular com precisão. Apenas calcular o tamanho dessa fonte luminosa e a sua distância. Vamos ver se você consegue. Tá certo? Se você não conseguir, você já sabe. É porque isso não é verdade. E a verdade aqui, que a gente sabe, é que a Terra é plana, o Sol é pequeno e simplesmente passeia por sobre a Terra. Então, é assim. A Terra é plana. E ninguém pode provar o contrário. Muito simples isso. Tá? Então, por enquanto é só, meus amigos. Se inscreva no meu grupo, ative o sininho também. Vou começar a fazer alguns vídeos a mais também. Entra no meu canal também, Terra Plana Cosmológica. Vou começar também a postar alguns vídeos lá. Entra também no grupo do Face, Terra Plana Cosmológica. Não é cosmologia, é cosmológica. Terra Plana Cosmológica. O link está na descrição. Tá? Entre lá e aproveite as postagens. E pode até também interagir também com a gente.
beleza? Um grande abraço e até mais.